Então, assim, acho que o Arrascaeta foi muito bem. Independente de cada um ter o seu estilo, gosto, dentro do clube, todos têm que pensar para o bem do clube. Por isso que eu falei, a grande estrela é o clube. No caso, a gente está falando do Flamengo. Então, é o Clube de Regatas Flamengo. Então, os jogadores conquistaram tudo merecidamente, merecem todos os elogios, estão na história do clube, né? Estão num patamar lá em cima, né? Nessa história riquíssima que o Flamengo tem. Esses caras de 2019 para cá são ídolos que daqui a 10 anos a gente vai estar falando deles, ou mais, né? Estão na história. Agora, o futebol não se vive do passado. Se você ainda está atuando, o que você ganhou está na história, está lindo, está bonito. Mas se você não construir na frente, vai ter a cobrança. Meu querido, assista esse vídeo até o final porque tá muito bacana, tá recheado de informação, tem De Arrascaeta se pronunciando sobre esse momento difícil do Flamengo, tá? Achei que ele foi bem na parada, tem o Zinho detonando aí a diretoria do Flamengo, falando boas verdades. Vamos acompanhar então, você que tá aí, assista ao vídeo completaço, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele aí, se inscreve, aciona o sino e deixa o seu like. Deixa teu comentário também que eu vou ler, deixar um coraçãozinho aí no teu comentário. Vamos engajar com o canal, se inscreva e vambora pro debate, que o debate tá bem bacana. E no final do vídeo tenha a minha opinião. E durante o vídeo a gente vai falando também, claro, né? Vambora. Futebol aqui, deixa eu voltar que esse clube se deixar decola. Olha, também se esperava que o Flamengo decolasse na temporada, principalmente depois da chegada do Sampaoli, mas ainda não aconteceu. Algumas questões, principalmente físicas, de alguns jogadores machucados recorrentemente, tem feito o Sampaoli ir às entrevistas coletivas e reclamar muito do condicionamento físico desses jogadores. E aí, recentemente, agora, o Globo Esporte fez uma entrevista com o Mário Monteiro, que foi preparador físico tanto do Jorge Jesus, acompanhou ali os títulos de 19, parte de 20, quanto do Vitor Pereira. Vamos dar uma olhada nas aspas, porque ele ficou bravo com o que disse o Sampaoli recentemente. Vamos ver. Tá aí, ó. A gente tá vendo a entrevista, né? Ele foi preparador físico no Flamengo nesse período que eu disse. E ele fala o seguinte: eu não concordo de jeito nenhum com essas críticas, porque nós sempre treinamos com alta intensidade. E segundo, acho que isso é uma forma dele, se referindo ao Sampaoli, fugir às suas responsabilidades e estar sempre a atacar o preparo físico. Magoou, hein? Não gostou, não? Não, nem poderia, né? Porque, afinal de contas, ele ficou lá, ele que estava responsável por esse tempo todo, e aí entrega um trabalho que o outro chega e fala, ó, tá faltando intensidade aqui. Esse problema físico, assim, em geral, ele pode ser até que ele não esteja errado. Mesmo magoado aí, ele não tenha entregue um trabalho que o Sampaoli tenha aprovado. O Inter teve esse problema em troca, o Corinthians achou que tinha também troca. Então, às vezes, chega um outro treinador, não só apenas por ter uma preferência pelo preparador que ele já convive há muito tempo e tal, ele muitas vezes quer trocar e aí fica aquela questão, mas como era o trabalho do anterior? Talvez esse papo de intensidade é meio difícil, né? A gente não sabe avaliar isso, esse era mais, menos. Acho que o jogador é que tem que saber se ele estava sendo preparado. O que a gente viu em campo, em muitos jogos, me faz crer que o Sampaoli tinha razão, que o Luxemburgo tinha razão, que o Mano tinha razão, né? No Vasco, a gente cansou de falar também, mas chega no segundo tempo, cai. Então, não sou especialista em preparação física para questionar. É o que a gente vê de rendimento em campo. Times que no segundo tempo não estão entregando aquilo que precisam. Agora, é lógico, o Sampaoli quer e os outros tantos. Eu quero marcar assim, assado, pressionando lá e tal. Aí haja fôlego, haja preparo físico para jogar dessa forma. Esse é o ponto. Acho que esse é o ponto. Você toca no ponto que é crucial. Para o formato de jogo do Sampaoli, a preparação física não está ideal. Não tá. Mas o Jorge Jesus também jogava com intensidade. Jogava assim e era com esse preparador.
42 dias de férias. Anotei, ó. Ele foi campeão de Libertadores, Brasileiro, Recopa, Supercopa e Carioca. 19 e 20 junto com o Jorge Jesus. Ele me falou claramente, sim, no segundo tempo, quando a gente já não está ganhando no primeiro, no segundo a gente mata os outros times fisicamente. Ele me falou isso. Então não era só a qualidade, não. Tinha muito preparo mesmo aquele física. Time. Tinha muito. A gente tem que entender o que pensa o treinador. E outra coisa. E como é feito o trabalho do treinador? Aí eu vou pedir auxílio do Zinho. Sim. Como é feito o trabalho do treinador? Se o treinador exigir muito fisicamente, véspera de jogo, do jogador, para ele entrar um dia depois em campo, ele não vai conseguir render. Ele rende uma parte e outra parte não. Por quê? Porque ele já chega com um limiar muito alto, já não vai conseguir atingir o objetivo que ele tem que atingir. Porque o jogo ainda é composto de duas partes. Ainda tem dois tempos. A não ser que mudaram, não me informaram ainda. Tá igual. Então 45, tá igual, não mudaram. 45 então, mais acréscimo. Se você exige muito dos jogadores um dia antes da partida, vai chegar, ele vai jogar um tempo, o segundo tempo vai cair. Mas aí entra uma outra coisa. O treinador do Flamengo, parece que ele não gosta desse negócio de 5 alterações, né? Ou ele faz as 5 no intervalo, ou ele queima 3 alterações e 2 jogos seguidos termina o jogo com um jogador a menos. Mas o JJ em 19 também tinha 3, né? 3 alterações? Era antes da pandemia. Então, mas só tinha 3 alterações. Então. Agora tem 5. Ah, sim. É que agora eu tô comparando com a intensidade de antes, quando também eram 3. O time do Flamengo tem muitos problemas. E quando o Mauro relata os problemas de relacionamento, relata problemas internos, aí eu acho, uma frase que eu uso sempre. O presidente do time não precisa ir todo dia no vestiário, mas tem dia que ele tem que ir. Porque o olho do dono engorda o boi. Ele tem que olhar para os caras. Ele não precisa falar nada. Ele só vai olhar para os caras. E o presidente ir lá dentro, os caras vão ver o que está acontecendo. Outra coisa. Todo BO que acontece no Flamengo, a diretoria do Flamengo parece que ela está ausente. Ela nunca está envolvida no processo. Você nunca vê um envolvimento. Sempre é o treinador que não quer, sempre é o jogador que bate boca, sempre é um problema, sempre tem o BO dentro do elenco e a gente não vê a diretoria do Flamengo atuando nisso. São aspectos que eu quero abordar. Primeiro ponto, se treinar demais véspera de jogo, não dá para entregar tudo no jogo. O Flamengo tem queda sim física no segundo tempo. E isso precisa ser analisado. E pelo condicionamento físico, o Felipe Luiz disse que não. Que o time está bem fisicamente. Então está sendo exigido demais no treino. Então precisa dar uma analisada nisso. O ambiente, como é que está? Os caras às vezes não estão, sabe, à vontade. Esse é um outro fator. E terceiro, a diretoria do Flamengo precisa atuar mais. Atuar na cobrança, atuar olhando, atuar verificando, atuar anotando o trabalho. Porque o Flamengo já errou demais nessa temporada, na escolha dos treinadores. Já errou demais. E ainda não é o Flamengo que a torcida quer ver. Ozinho, eu fico pensando aqui, né? O clima tá ruim. União é uma coisa, se entrar no gramado e fazer seu trabalho é outra, né? Você já passou em time que, você falou ontem disso aqui, não tinha o melhor clima do mundo. E aí, quando você junta isso com a questão física, talvez essa seja a fórmula do não rendimento esperado? Então, tipo assim, a gente... Acho meio injusto fazer uma comparação com a época do Jorge Jesus, né? A gente está falando de 4 anos a mais para atletas que permaneceram. Porque o time que está jogando hoje só tem 2 jogadores daquele time, Gabigol e Gerson. Que são jovens, né? O Everton Ribeiro não está jogando. O Everton Ribeiro não está jogando nesse momento, Felipe Luiz também não está jogando. O Felipe Luiz há muito tempo, o Everton Ribeiro perdeu até posição em muitos jogos. Não é nem o titular absoluto, né? Que eu discordo. Para mim, o Everton Ribeiro é titular no Flamengo. Então, não dá para comparar. E se você for buscar, os jogadores que permaneceram têm 4 anos a mais. E outra coisa, o Jorge Jesus, quando ele chega, ele tem uma dificuldade grande, ele perde, ele é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil e ganha nos pênaltis do time do Equador, Emelec. No Maracanã. E aí há uma parada por causa da Copa América. É verdade. E aí ele tem um mês para preparar. Aí o Monteiro, o preparador físico, ele tem um mês para com o Jorge Jesus
colocar a metodologia de trabalho, ajustar, e aí mérito deles, e principalmente do Jorge Jesus, que aí revoluciona, ganha tudo, ganha mais títulos, né, tem mais título que derrotas, jogos que perdeu. Foram 5 títulos e 4 jogos só que perdeu. Mas vamos lembrar que quando vira, ele começa a ter dificuldades. O acúmulo de jogos, lesões, o Flamengo começa a ter dificuldades até nos confrontos, nos clássicos regionais com o Fluminense. Então, se é para lembrar, vamos lembrar de tudo. Não vamos lembrar só do momento bom, que foi aqueles 6 meses finais de 2019, que aí o Flamengo voou, arrebentou todo o mérito para o Jorge Jesus. Ponto. Dito isso, vamos para esse momento dessa discussão, que para mim é pura vaidade. É pura vaidade. Porque a verdade, a grande culpa para mim é a diretoria do Flamengo. Porque tudo isso que está acontecendo, o time não corre, o time tem problema, tem desgaste, é muita contusão, foi um mau planejamento na virada do ano. Um time que teve 42 dias de férias. Um time que, vou repetir, vou continuar repetindo, que troca erradamente de treinador. E que traz um treinador para se apresentar depois do time, que o time ficou alguns dias treinando sem treinador, sem comissão técnica oficial do time, preparou errado, fez uma pré-temporada errada, treinou o time disputando o título. Não é que treinou, né? Mas assim, teve que fazer treinamentos e ajustes jogando títulos, decisões. E tá pagando esse preço até agora. Essas contusões, esses problemas, esse desgaste, não é culpa do Sampaoli nem do Monteiro, que veio depois. Foi contratado novamente para voltar ao Flamengo, para tentar ajustar, sem o tempo para ajustar, sem o tempo para treinar. Não teve uma parada para, vamos só pensar agora na recuperação física, nos trabalhos, individualizando, vamos ver quem está mais desgastado. O Arrascaeta não consegue até hoje treinar e se recuperar para jogar o que a gente sabe que ele pode jogar. E aí você vai enumerar vários jogadores. Então, assim, não é culpa de um ou de outro. Aí eu coloco mais na diretoria, que quando assume a responsabilidade de tirar o Dorival, correu esse risco, e aí tá aí a prova de tudo que está acontecendo. Quando você muda muito o treinador, você também não tem uma sequência de preparo, né? A maneira de trabalhar de cada um é diferente. Na época do JJ eram 3 preparadores e o Monteiro era o chefe da comissão de preparação. Então, por isso que talvez ele tenha se sentido mais incomodado do que os outros, né? O Zinho falou no Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta hoje, ele está tentando amenizar as últimas notícias que dão conta de que o clima é muito ruim. Assim, a gente sabe que aquele post do Gabriel, algum tempo atrás, quando o Arrascaeta estava fora, dizendo que só você me enxerga, pegou mal dentro do grupo. O Sampaoli fazendo críticas públicas também pegou mal dentro do grupo. E aí agora o Arrascaeta fez um post tentando botar o foco no jogo com o Fluminense. Ele está se recuperando, ele só vai ser confirmado para a partida ou não na própria quinta-feira, mas ele já está treinando com o grupo há alguns dias, então isso é uma boa notícia. E aí ele tenta dar uma acalmada nos ânimos, assim, que não é o papel dele, talvez fosse o papel de diretoria. A gente pode colocar o post do Arrascaeta falando sobre o clima, é bem na contramão do que a gente viu o Gabriel fazer quando o Arrascaeta ficou fora, né? E aí a gente sabe que o Gabriel transita nos grupos, mas não tão bem como o uruguaio, que botou hoje uma foto ali que foi até feita pelo próprio Flamengo, e ele diz o seguinte: como diz a frase, juntos somos mais fortes, semana de decisão, vamos fazer tudo de novo. E aí coloca ali 2 coraçõezinhos rubro-negros, Mauro. Ele está tentando amenizar, mas talvez seja a exceção nesse momento. Talvez ele, olhando de fora, eu não sei se ele participa de todos os grupos que ontem a gente comentava aqui, eu comentava que havia, e eu fiquei muito à vontade para falar do que eu havia conversado com o Eric Faria, da TV Globo, num jantar, porque ele, Eric Faria, junto com o Fred Gomes, e eu só comentei aqui depois que eles mesmos que publicaram uma matéria ontem, detalhando assim, vários problemas de relacionamento que está acontecendo lá. É um grupo que não fala com o outro, zagueiro que não dá nem bom dia para o outro, enfim. Então, por mais Porque grupo por grupo é normal que você tenha, né? O grupo dos meninos que subiram da base, o grupo do fulano que gosta de ir pra noite, o grupo do ciclano que é casado e vai na igreja. Então, isso é normal.
A questão é o que vocês citou. E aí o Arrascaeta aí deve estar olhando assim para ele, gente, o negócio é que juntos seremos mais fortes, ou seja, se a gente começar assim, com muito mimimi um com o outro aqui, a gente não acerta o time para vencer. Pode ser que ele jogue, pode ser que ele não jogue. O Pedro também treinando ainda separado. O Pedro está treinando separado. A expectativa é que ele tenha condição de jogar, mas ainda está tratando a torção no tornozelo. O Arrascaeta já está treinando com o grupo, mas como é uma lesão um pouco mais complicada e antiga que a do Pedro, ele só vai ser confirmado na quinta-feira. E o Everton Ribeiro, esse é o que dá menos esperança ao departamento médico de estar em campo. Eu acho que quando o Arrascaeta coloca isso aí, ele também tem noção, óbvio, de tudo que está acontecendo lá dentro e deve estar sabendo que esse ambiente não está bom mesmo. Acho que tem também essas vitórias todas de 19, não só em 19, né? De 19 para cá, o ano passado o Flamengo de novo, campeão, etc. E são muitos títulos que essa geração que estava lá com o Jesus, de lá para cá ganhou muita coisa. E eu não sei, de repente o vestiário está maior do que o clube. Isso não pode acontecer. O Zinho falava sobre isso ontem, né? O grande lá é o clube, a instituição, o Flamengo. Mas, de repente, tem gente que, né, já ganhou tanta coisa lá que está se sentindo maior que o clube. Isso também não pode acontecer. É o que o Zinho colocou da vaidade, né, Zinho? Assim, ontem, porque você jogou bola, vai saber muito melhor que eu. O grupo é normal, né? Sim. Ninguém gosta sempre das mesmas coisas, né? Eu gosto de vir Malbec, você gosta de caber nesse avião. Eu gosto de todos. Nem por isso eu não vou sentar e tomar um vinho com você. Né? Então, assim, acho que o Arrascaeta foi muito bem. Independente de cada um ter o seu estilo, gosto, dentro do clube, todos têm que pensar para o bem do clube. Por isso que eu falei, a grande estrela é o clube. No caso, a gente está falando do Flamengo. Então, é o Clube de Regatas Flamengo. Então, os jogadores conquistaram tudo merecidamente, merecem todos os elogios, estão na história do clube, né? Estão num patamar lá em cima, né? Nessa história riquíssima que o Flamengo tem. Esses caras de 2019 para cá são ídolos que daqui a 10 anos a gente vai estar falando deles, ou mais, né? Estão na história. Agora, o futebol não se vive do passado. Se você ainda está atuando, o que você ganhou está na história, está lindo, está bonito. Mas se você não construir na frente, vai ter a cobrança. E aí vem aquilo que eu falei ontem. Cabe à diretoria, à comissão técnica, os diretores remunerados, né? Ou seja, cargo de gerente de futebol, coordenador, o diretor executivo. Esses caras têm que ter a gestão de detectar aonde estão os problemas, porque talento a gente não discute desse time, desse grupo. Talentosíssimos esses jogadores. Eu sou fã desses caras. Os caras ganharam tudo. Agora, não estão rendendo. Aonde que está o problema? É divisão de grupo? É disse-me-disse? Porque isso só aparece quando está perdendo. Porque o time, quando está bem ganhando, ninguém fala disso. Né? Então, assim, esse é o problema? Galera, vamos juntar aqui os líderes do time. E eu conheço alguns jogadores do Flamengo e gosto muito da postura de Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, né? Estou citando esses três. O Davi Luiz, que chegou agora, tem uma coisa de liderança. O Gabigol, que tem uma história lindíssima, eu vejo ele ali, é capitão do time. Cara, é pro bem do time. Então, junta aqui, vamos conversar. Mesmo que o treinador não participe, dá um tempinho pra gente. Eu participei de várias reuniões desse jeito. A gente detectava que estava alguém puxando para algum lado. Vai ser ruim para todo mundo. Baixa a bola um pouco, dá um passo atrás, para o bem do time, para o bem do grupo e para o bem deles também. Então, se é esse o problema, junta, conversa. Porque é um time muito talentoso, que tem condições de continuar vencendo. Então, assim, tem que ter alguém para comandar. Porque se todo mundo mandar, aí ninguém chega a um comum acordo. Por isso que eu acho que a presença de um diretor ou do próprio treinador se detectar isso, ou de alguém do grupo. Porque a estrela maior vai ser, para mim, sempre o clube. Tá aqui, gente, o Instagram do Arrascaeta, né, com que ele publicou. Como diz a frase, juntos somos mais fortes. Semana de decisão. Vamos fazer tudo de novo. Tá certo, Arrascaeta, mandou o papo.
entendeu? Temos que nos unir, tudo em prol do Flamengo. Amanhã vai ter amanhã não, na quinta-feira, porque o jogo geralmente é quarta, né? Na quinta-feira vai ter uma grande festa no Maracanã. Mas uma festa extraordinária. Vai ter sinalizador por todo o setor norte do Maracanã. Ah, pô, mas não pode. Vai ter. Vai ser uma festa linda. O companheiro lá do Twitter arrecadou 10 mil reais na vaquinha. E o Flamengo tem que dar 110%, 120% dentro do campo para conseguir essa vitória contra a equipe do Fluminense. É vencer ou vencer. Deixa a vaidade de lado, deixa o ego de lado e vamos pra cima. E o Zinho tá coberto de razão. Ele tá coberto de razão. O maior de tudo é o Flamengo. A grande estrela é o Flamengo. Não é Davi Luiz, não é Gabigol, não é nenhum de vocês. O artista principal é a instituição Clube de Regatas do Flamengo. E vambora ganhar essa bagaça aí na quinta-feira. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.